encontrar. Então, é muito melhor que nós façamos a identificação, o que é que efetivamente esse país tem de royalties, o que é que será produzido até 2015 e como eu posso dividir essa riqueza. Por exemplo, os municípios. Era importante que nós pudéssemos ter uma regra em que se trabalhasse efetivamente a lógica da continuidade da percepção desses recursos por parte dos municípios e o acréscimo nós iríamos fazendo exatamente uma nova distribuição. Até porque não é justo. Nós estamos falando de 14 municípios que concentram a maior parte dos royalties do Brasil contra 5.542 aproximadamente. Então, na realidade, é este olhar criterioso que é importante a gente trabalhar. E aí vai uma outra referência que não é por acaso. O Fundo de Participação aos Estados. Esse Fundo de Participação dos Estados, ele leva em consideração fatores que são fatores desiguais, mas que produzem tratamento igualitário, ou seja, na diferença desses parâmetros, busca-se a igualdade no atendimento. Essa é a lógica. Então, apliquemos essa lógica, a mesma lógica da distribuição. Então, esse é o primeiro fator que eu quero chamar a atenção. Vamos trabalhar até 2015 sem prejudicar os municípios, vamos chamá-los assim de produtores, que é uma expressão errônea, porque senão vamos dizer que os outros não produzem nada. Não é assim. Então, é importante que a gente pudesse ter esse olhar. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção, meu caro senador Wilson Santiago, que é a lógica da parcela que atende a estados, conhecidos como produtores. Nós também não estamos querendo criar nenhum tipo de prejuízo, mas é importante entender qual é a possibilidade efetiva da distribuição desses recursos para que a gente invista, por exemplo, em saúde, educação e desenvolvimento científico e tecnológico em cada estado. Por que o nosso São Francisco, lá no Nordeste, não pode ter prospecção de petróleo? Por que em outras formas de aplicações não podem ser utilizadas para permitir, inclusive, ou com poços ou outro tipo de atuação? No caso nosso do Nordeste, por exemplo, senador Santiago, a nossa Petrobras poderia utilizar parte desse potencial, como já faz em alguns lugares, para a gente extrair água do subsolo, aproveitando essa tecnologia. Então, portanto, são fatores que você vai amarrando e aí eles encontram uma justificativa extremamente plausível. Eu estou discutindo royalties de uma atividade no Brasil que é financiada pelo Brasil. Não é financiada por esse ou aquele estado, esse ou aquele município. O investimento que nós fizemos ao longo dos anos, que nos tornaram, inclusive, do ponto de vista de pesquisa, um dos países mais avançados na prospecção em águas profundas, esse é um resultado de um esforço nacional. Mas o resultado desse esforço tem que ser municipalizado, tem que ser capilarizado. O resultado desse investimento. Então, é fundamental que nós partilhemos essa riqueza de maneira a entender a proeza desse nosso velho Brasil. Quais são os problemas que nós passamos no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste? Como é que a gente vai atender estados ainda que no Sul, mas que também municípios que passam dificuldades? Quando nós